Esse vídeo hoje vai começar de uma forma totalmente diferente. Eu vou contar uma historinha para você, na qual eu construí todos os personagens, sendo que nada disso aconteceu, é uma história fictícia, tanto os nomes quanto a história em si. Mas no fundo vai fazer tanto sentido para o que você tem passado agora, que você vai agradecer por esse vídeo ter aparecido na sua telinha, porque nada é por acaso. Certo dia, uma menina chamada Laura tinha o sonho de ser mãe. E esse sonho acompanhava ela desde a infância. Ela brincava muito de boneca, de casinha, de cozinhadinha, de médico, de enfermeira, e todas as brincadeiras dela era envolvida sempre nessa questão da maternidade. Com isso, ela foi alimentando esse desejo de ser mãe. Em todas as suas brincadeiras, ela sempre se sentia sendo a mãe perfeita, tendo os filhos perfeitos, a vida perfeita, e assim ela cresceu. Quando chegou o momento de namorar, ela ficava idealizando esses namorados ou o namorado que seria o pai perfeito, teria um relacionamento perfeito para criar os seus filhos perfeitos. Então todo o raciocínio dela era voltado para a maternidade, ou seja, a um futuro que iria chegar. Quando ela decidiu com o esposo ter esse filho, ela começou a estudar. Ela buscou vários livros, procurou se aprofundar muito no assunto e a cada livro que lia, a cada livro que buscava, ela aprendia mais as técnicas. Ou seja, ela estava procurando um método real, palpável, para conduzir essa maternidade. Ela estava construindo na cabeça dela, nos ensinamentos que ela estava buscando, uma forma técnica de ser mãe. Daí, ela engravidou. Durante a gestação, ela ficou a gestação toda alimentando aquela história para ela mesma de que ela tinha que ser a mãe perfeita, porque foi isso que ela deduziu a vida inteira nos seus sonhos. Ela criou essa ideologia na mente dela que ela teria que ser a mãe perfeita. E para ela era isso que ela mais desejava na vida. Com o passar do tempo, o neném nasceu um lindo bebê chamado Pedro. E Pedro nasceu perfeito, ou seja, para a mãe ele era perfeito. Ele não tinha nenhuma imperfeição aos olhos da mãe, porque nós como mães olhamos sempre o nosso filho sem imperfeições, ou seja, ela também via nele a perfeição. Ela se tornava uma mãe perfeita para ter um filho perfeito. Ok. Seguindo a história, o Pedro foi se desenvolvendo. Ela dava de amamentar, ela cuidava do bem-estar do filho, cuidava da temperatura do quarto, cuidava da temperatura do banho, cuidava do sabonete que ele ia usar, cuidava da roupa que ele ia usar, se lavou, se passou adequadamente, tinha forma de passar, ou seja, era tudo uma questão de perfeição. Ela estava sempre alinhada, os seus pensamentos com as suas ações, baseada em quê? Em fornecer o melhor para o seu filho. E isso, na cabeça dela, estava totalmente bem. Ela estava seguindo o propósito de infância que ela construiu para ela, ser uma mãe perfeita. Então, isso, nesse momento, estava sendo real na vida dela. Ela realmente tinha um filho, tinha um casamento, e conseguia exercer todas as tarefas, atividades que tinha que exercer com o filho de uma forma que fosse perfeita para ela. Pedro foi crescendo, foi se desenvolvendo e começou a se alimentar. Na alimentação, ela escolhia as melhores verduras, os melhores legumes, as melhores frutas, sabia como limpar, como lavar, como cortar, como amassar para poder fornecer para o Pedro. Ela fornecia da melhor forma, com maior carinho, com atenção, com cuidado, com respeito, né? Na forma que ele conseguia se alimentar, no tempo dele, ela sempre esperava o tempo dele se alimentar, limpava a boquinha, cuidava, colocava numa cadeira especial de alimentação. Tudo estava sendo conforme ela tinha construído. Ela construiu um método de ser uma mãe ideal, construiu uma técnica ideal e construiu a rotina adequada para suprir o que ela construiu na cabeça dela. Pedro continua crescendo e Pedro entra na escola. Ele entrou na escola
E a mãe, Laura, levava o seu filhinho para a escola, como toda mãe carinhosa faz, como toda mãe que consegue ter esse hábito e manter esse hábito de levar para a escola faz. Porque tem muitas mães que não é igual Laura. Tem muitas mães que pedem uma van escolar ou pedem um colaborador para levar porque elas estão atarefadas com outros compromissos. Porém, se culpam demais. E Laura, para não se culpar, pelo medo dela viver se culpando, ela escolheu ter essa função da maternidade. Então, ela abdicou de todo esse processo que levaria ela a um outro futuro, onde ela poderia ser empresária, poderia ser esposa, poderia ser um monte de coisas, só que para ela o sentido era ser mãe e ela estava sendo feliz dessa forma. Não, aqui não é uma crítica a formas e formas de mães serem mães. Aqui é a história de Laura. Laura levava o seu filho, ia em todas as reuniões de pais, comparecia em todas as festinhas, em todas as apresentações, em todas as questões escolares, ela sempre estava presente. Sempre quando pediam auxílio dos pais, Laura sempre estava ali auxiliando a escola. Ou seja, Laura era uma mãe totalmente presente na vida escolar do filho. E o filho sempre se sentindo muito acolhido com essa atitude de Laura. E ele sempre aceitando esse amor de Laura, de presença, de atenção, de cuidado, de carinho. E está tudo bem na vida de Laura. E Pedro foi se desenvolvendo, continuou indo na escola. Ele sempre foi um aluno ideal para a escola, onde carregava todos os valores que a escola pregava, sendo que um aluno exemplar, um aluno que respeita o professor, um aluno que dá exemplo para a escola, um aluno que está no âmbito escolar realmente exercendo aquela função de aluno, não querendo ser melhor ou pior que o outro, mas sim levando uma vida de conduta na escola. Então ele estava na escola e ele aprendeu a viver aquilo que era feito na escola, ou seja, Laura transmitia a ética dela, a conduta dela para o filho. Pedro continua crescendo e Pedro já está na 4ª série. Certo dia, Laura acordou atrasada. Ela acordou atrasada e ficou totalmente perdida, porque ela tinha o horário certo para acordar. Ela acordava todo dia tal horário, fazia o café da manhã tal horário, preparava a lancheira de Pedro tal horário, acordava Pedro tal horário. Então, era uma rotina que fazia sentido para Laura. E nesse dia ela se atrasou. Daí, Laura primeiro acordou Pedro, depois foi arrumar o café. Enquanto o Pedro se arrumava, ela ficou arrumando a mesa, arrumando a lancheira, ou seja, uma correria que saiu totalmente fora da rotina de Laura. Nisso, Laura pegou o Pedro, pôs no carro, levou para a escola, entregou o Pedro e quando ela retornou para casa, ela foi organizar a mesa do café da manhã. Estava tudo desordenado conforme a rotina de Laura. Quando ela olha em cima do armário, a lancheira de Pedro ficou. Ela esqueceu de mandar o lanche de Pedro. Quando ela olhou a lancheira de Pedro e a escola, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu falo para a professora, para a diretora, para a coordenadora? Porque eu esqueci. Ou seja, Laura falhou. Para ela, isso foi um desastre. Isso causou nela uma chuva de culpa, de autoculpa. O meu filho não vai se alimentar, eu esqueci a lancheira, eu não podia esquecer a lancheira. Como assim? A mãe perfeita não pode errar. Na cabeça de Laura, isso era o ideal para ela, de que uma mãe, ela não pode errar. Só que estava tudo bem nessa ocasião. Ela simplesmente esqueceu a lancheira de Pedro. Ela imediatamente, quando viu a lancheira de Pedro, ela podia ter pensado: na escola tem lanche, eu sempre deixo um dinheiro na mochila dele, então quando ele perceber que eu não mandei o lanche, ele vai poder comprar um lanche.
Só que na cabeça de perfeição dessa mãe, ela imaginou, meu filho vai ficar sem comer, eu preciso levar, com quem que eu falo, eu vou, eu não vou, como que eu vou agora, eu bato no portão, e ficou idealizando um monte de ideias na cabeça para solucionar esse problema, para ela não poder se culpar. Então ela estava correndo da culpa, da qual ela não queria sentir, porque ela não se permitiu sentir essa culpa desde criança. Ela não permitiu sentir a culpa de ser uma mãe não ideal. E ela foi construindo uma vida toda baseada nessa história que ela estava contando para ela agora, que ela não pode errar. Sendo que tudo está bem do jeito que está. Laura parou, refletiu, ok. Ela pegou a lancheira, entrou dentro do carro, bateu no portão da escola, pediu licença, foi lá entregar a lancheira para o filho. Ou seja, foi a única forma que ela achou de não se culpar mais, levando a lancheira para Pedro. Pedro recebeu com o maior carinho, o maior amor, deu um abraço na mãe, a mãe voltou para a escola e Pedro ficou. Na hora do lanche, Pedro lanchou, ou seja, ela estava fazendo tudo isso para quê? Para não aceitar a imperfeição, ok? Continuando essa historinha, Laura, na sua casa, quando voltou da escola, começou a arrumar a mesa, lavar as vasilhas. E nesse dia totalmente controverso a tudo aquilo que ela estava acostumada, chegou a hora de Pedro voltar à escola. E nesse dia aconteceu várias coisas que deixaram a cabeça de Laura totalmente perdida. Onde eu estou, onde que eu vou, ela não lembrou. Ela simplesmente esqueceu que Pedro tinha saído da escola, já tinha chegado o horário dele sair da escola, e ela simplesmente esqueceu. Na sua função de mãe, na sua função de dona de casa, na sua função de esposa, ela totalmente estava perdida, arrumando a casa, organizando tudo. Chegou a hora de Pedro sair da escola e ela não lembrou. Daí, ela estava fazendo o almoço e ela... Ô Pedro! E mais uma chuva de culpa, atrás de culpa, ela jogou em si mesma. Imagina uma nuvem toda fechada, com aquela chuva forte, e começa a chover em cima de você e começa a trovejar. Isso era a cabeça de Laura nesse momento. Chuva atrás de chuva, cheia de culpas. Como que eu esqueci meu filho? Mais uma vez eu errei, eu já acordei atrasada, eu já esqueci a lancheira, eu já levei a lancheira e agora eu esqueço o meu filho. E ela saiu desesperada, entrou no carro, saiu desesperada pela rua, chegou na escola, ela nota que o portão está fechado ainda. E ela olha no relógio e vê que não deu a hora de Pedro sair. Faltava meia hora para Pedro sair da escola. Ou seja, mais uma vez, a cabeça de Laura estava totalmente disfuncional nesse dia por conta de um acordar mais tarde. Ela simplesmente acordou mais tarde e disfuncionou todo o restante do dia dela, porque na cabeça de Laura ela tinha que ser perfeita. Chegou lá, olhou o relógio, refletiu e ainda indagou: será que o meu relógio parou? Será que o meu relógio estragou? Será que todos já saíram da escola porque o portão está fechado e o meu filho, quem levou? E ela ficou construindo na cabeça dela essa história, carregaram meu filho, enquanto ela não desceu do carro, bateu no portão, se confirmou que a escola não tinha liberado ainda as crianças, ela não teve paz mental. E esse momento que ela teve, dessa meia hora, ela entrou para dentro do carro e ela teve alguns pensamentos. Será que eu estou conseguindo ser a mãe perfeita? Será que eu estou dando o meu melhor? E nessa história de Laura, a gente pega o ensinamento. Qual é a mãe perfeita que você tem sido? Qual é a ideologia de mãe perfeita que você construiu na sua cabeça? Porque assim como eu, assim como Laura, assim como muitas mães, elas podem doar uma vida inteira para ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma profissional perfeita, só que em determinado momento a ficha vai cair, que a perfeição ela não existe. A perfeição tá em você ter amor em tudo que você faz, é ter atenção, é ter cuidado consigo mesma para poder ter cuidado com os filhos, com o marido, com os colaboradores. A perfeição ela está em você estar bem consigo mesmo e aceitar que está tudo bem do jeito que está. Se você ficar buscando ser perfeito em tudo, o que vai acontecer com você é você demorar, assim como Laura, cair a
ficha. É chegar em um dia disfuncional, diferente de tudo aquilo que você programou na sua cabeça, e entender que você está jogando a sua vida simplesmente fora para tentar ser um personagem que você não é. E que você, infelizmente, não vai conseguir ser, porque foge da capacidade humana à perfeição. Se todos nós fôssemos perfeitos, o que seria de nós? O que seria da nossa evolução? O legal da vida é você viver imperfeitamente, é você estar vivendo um dia após o outro, aprendendo com seus erros, com seus acertos e construindo uma história e um legado no qual você se satisfaça. Não para satisfazer os outros, não é vestir uma capa de super mulher, ou de super mãe, de super esposa, ou de super empresária, ou de super tudo, e fingir ser algo que você não consegue ser. Que tal você agora, assim como Laura, ter esse momento de meia hora para refletir qual é o meu ideal? Será que eu estou tendo os meus amigos? Será que eu estou tendo a minha vida, o meu momento de paz? Será que eu assisto o filme que eu quero? Será que eu me permito alguém buscar o meu filho na escola? Será que eu me permito alguém ensinar a atividade escolar do meu filho para ele? Por que você se culpa tanto por não conseguir ensinar uma atividade para o seu filho? Entrega essa função. Você não precisa e você não será uma mãe perfeita a vida toda. Não se ponha nesse papel. Aceite os seus defeitos, aceite que você está sendo a melhor mãe que você consegue ser. Não se cobre, não se julgue, não se culpe pelas falhas que a gente tem no dia, assim como eu, assim como você, assim como Laura. Não se culpe se você esqueceu a lancheira do seu filho, se você esqueceu de amarrar o cadarço dele. Não se culpe pelo arroz ter queimado ou se você mandou o suco e esqueceu do biscoito. Não se culpe, está tudo bem do jeito que está. Enquanto você se manter nessa posição de imperfeição e aceitar essa posição, tudo vai melhorar. Tudo vai passar, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Você vai ver que a maternidade é uma coisa extraordinária. A maternidade, ser mãe, ser esposa ao mesmo tempo e viver esse conjunto, essa tríade de pai, mãe, filho e você saber lidar com esse círculo de uma forma por igual, de você entender que você pode ser sim tudo aquilo que você quiser ser, você pode ter tudo aquilo que você quiser ter, você não precisa mostrar perfeição em canto algum, você só precisa sentir que está sendo o seu melhor executado naquele momento. Eu preciso agora que você tire a sua meia hora para você refletir qual é o seu ideal, qual é as suas vontades e o que você tem escolhido ser para os outros, não para você. Se você não me conhece, o meu nome é Mayara Cristina e aqui nesse canal eu abordo vários temas de tornar você uma pessoa melhor e mais empoderada. Fique bem e até mais.